Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 20 de março. Vamos ver o que pode acontecer essa semana que vai ser bem volátil. Nós temos aí duas decisões de taxa de juros que acontecem agora na quarta-feira, por isso é dita como a nossa super quarta, que é o Fed tomando a decisão sobre a política monetária, sobre a taxa de juros norte-americana, e nós temos o nosso Copom, que vai decidir aí sobre a taxa Selic. Beleza? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar aquele like maroto aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Certo? Vamos seguir a nossa pauta, falar um pouco do mundo. O que abala hoje o mundo? Que o mundo está totalmente num risk-off. Nós chegamos a ter um VIX hoje, que é o índice do medo, subindo aí 6% no início da sessão europeia. Então nós tivemos uma liquidação muito forte, a Ásia caindo amplamente devido à aquisição do Credit Suisse que foi feita pelo UBS. O UBS comprou o Credit Suisse, saiu a nota nesse final de semana, por 3 bilhões de dólares, estão fazendo com que esse conjugados de banco agora tenham em sua posse nos ativos 5 trilhões de dólares em investimentos. Então isso preocupa um pouco mais a população no mercado financeiro, os investidores ficam um pouco mais preocupados se a solidez do setor bancário realmente está boa. Ainda mais quando a gente vê que essa semana nós temos uma decisão da política monetária do Fed. Se o Fed subir mais a taxa de juros, isso pode trazer um aperto maior para o balanço dos bancos. Essa preocupação assola os investidores, certo? Outro dado, vamos falar ali de Ásia, nós tivemos ali três dados que são bem interessantes. O primeiro é que a China decidiu deixar inalterada a sua taxa de empréstimos, que são de 1 e 5 anos. De 1 ano ficou em 3,65% e o de 5 anos ficou 4,3%. Isso tudo para poder estimular a economia, e até mesmo ela teve uma redução no compulsório para justamente ocorrer esse estímulo. Um outro dado que vem animando, que até fez com que a Petro desse essa esticada na sexta-feira, foi que a China começou a comprar, então já estava um bom tempo sem comprar petróleo, então fez essa compra. Isso fez com que os investidores começassem a olhar um respiro, um sinal, vamos colocar assim, nessa reabertura da China. A China é um dos maiores compradores de petróleo do mundo. Então ela voltando a comprar e comprando forte, isso anima os mercados. O petróleo acabou entendendo, né, vamos colocar assim, sendo impactado pela notícia, e assim as petrolíferas também. Petrobras fez aí a sua subida e respeitou aquele ponto de suporte que a gente traçou da FIBO, que a gente depois vai olhar aqui com calma. Beleza? Um outro dado também é que teve uma comunicação tanto do Banco da Austrália quanto banqueiros na Índia, ressaltando a robustez do sistema financeiro, até porque eles falam que tem muito mais liquidez do que o restante do mundo, certo? Na Europa, o que mexeu também foi essa compra, o UBS comprando o Credit Suisse, e isso foi aquele empurrãozinho do Banco Nacional da Suíça, que até soltou uma nota, quase que meio que agradecendo, vamos colocar assim, mas elogiando essa atitude para trazer um pouco mais de liquidez e confiança no setor bancário. Porque essa crise do Credit foi muito mais pela credibilidade do sistema do que pelos balanços. Isso dizem alguns analistas do setor bancário, do setor financeiro. Bom, falando de Estados Unidos, nós temos nessa quarta-feira a nossa super quarta, onde Jerome Powell vai falar. Melhor do que a decisão da taxa de juros é justamente como ele vai se portar na coletiva, que ele vai dar os próximos passos, a previsão sobre os próximos passos que terá a política monetária dos Estados Unidos. Os investidores eles querem ter previsibilidade, entender o que vem pela frente. Então, o Jerome Powell essa semana, nessa quarta-feira, ele está numa sinuca. O que ele vai fazer para sustentar e equilibrar
vamos botar assim, controlar a inflação. Então você está subindo a taxa de juros para justamente controlar a inflação. E na outra ponta ele tem um sistema financeiro, um sistema bancário extremamente abalado. Então com pouca confiança. Sendo que se ele subir mais a taxa de juros, isso aperta um pouco mais os bancos. Aperta um pouco mais o balanço dos bancos. E isso pode desencadear novos problemas. E a pergunta dos investidores é exatamente essa: qual será o próximo banco? Então, por isso que a gente vê o setor financeiro, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, apanhando um pouco mais. Claro que tem bancos em determinados países que não deveriam apanhar tanto assim, porque tem uma liquidez e é um sistema um pouco mais robusto, vamos colocar dessa maneira, um pouco mais seguro, com um compulsório mais alto. Então, os bancos não podem emprestar tanto assim essa quantidade de dinheiro, porque como o compulsório é mais alto, então parte do que é depositado no banco, parte vai para o Banco Central em medida de compulsório, certo? Então vamos ficar atento na quarta-feira. Acredito que hoje deve ser um mercado muito parado mesmo, porque não tem tanta agenda, a agenda é extremamente vazia, a gente vai ver depois a agenda aqui. Então vamos guardar as nossas tensões para a partir de terça-feira começar a mexer no mercado, porque a partir dali começa a ter um direcionamento e na quarta-feira é o divisor de águas, certo? Bom, a aposta do mercado, vamos colocar assim, é de 25 base points agora, e não de 50 base points. Vini, e se o Fed subir 50 base points? Aí nós veremos um mercado extremamente estressado, as bolsas afundando, os treasuries caindo também seus rendimentos. Aí a gente vai ver a renda fixa, né, a corrida para a segurança muito maior. Bolsa para cima, no nosso caso aqui, bolsa para baixo, dólar para cima. Os DIs podem ser que precifiquem ou não, os nossos DIs podem ser que precifiquem ou não o corte da taxa de juros, que já estão olhando para 2024 um juros mais baixo. Então seria um corte a partir do segundo semestre. Mas se o Fed subir muito a taxa de juros, não sei se o Campos Neto conseguiria cortar ou não, mesmo com arcabouço fiscal. Agora a gente vai falar um pouco desse arcabouço, que na sexta-feira nós tínhamos aí uma expectativa grande com esse arcabouço, sendo que o Haddad, o governo, ele já estava falando que iria apresentar antes do dia 22. Então nós temos aí hoje e amanhã, basicamente, para que seja apresentada esse arcabouço fiscal. Se esse arcabouço virar contemplando e trazendo um pouco mais de responsabilidade fiscal, equilibrando um pouco mais a questão dos gastos do governo, isso pode vir a mexer, vamos colocar assim, impactar nas próximas decisões do Copom. Para essa quarta, acredito que não mexa muito. A expectativa no mercado é que se permaneça inalterada a taxa de juros. Então a Selic ficando ali em 13,75. Certo? Agora, para as próximas reuniões, pode ser que, se o arcabouço vier um bom desenho dali, pode ser que na próxima reunião já venha começar a sinalizar aí um corte nessa taxa de juros. Depois da decisão do Copom, é bom a gente entender como serão as palavras do Campos Neto. Assim como a gente vê o discurso depois do Powell, tão importante quanto a decisão da taxa de juros é o quanto o presidente do Banco Central ele vai se portar, como ele vai falar dessa previsibilidade para as próximas reuniões, certo? Depois dessa questão do arcabouço, que todo mundo ficou meio desolado porque esperava uma nota ali depois da reunião, mas Lula saiu, Haddad saiu, ninguém falou nada. Nós tivemos também a questão do índice de desemprego, que subiu 0,5% aí, botando a taxa de desemprego em 8,4%. E nós tivemos também todo esse desenrolar da decisão de um teto para os empréstimos consignados, aonde os últimos bancos que suspenderam essa modalidade foi Caixa e Banco do Brasil, suspendendo essa modalidade, já que o governo traçou um máximo de empréstimo, de teto de juros aí, teto nos juros
do empréstimo consignado. Isso preocupa bastante, tanto que o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, vai se reunir com a Haddad hoje para rediscutir esse problema, né, que acabaram colocando. Por isso que eu falo, o mercado, a economia, ela tem que se ajustar por si só. Não pode chegar e simplesmente marretar. Baixa a taxa de juros, baixa isso, controla isso, porque senão você acaba trazendo um problema muito maior do que deixar com que ela venha a seguir a sua natureza, né? A economia é basicamente oferta e demanda. Controla esses dois, cada um na sua ponta, o governo fazendo sua parte e o Banco Central fazendo exatamente a dele, certo? Vamos trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, porque ele acabou cedendo na sexta-feira, justamente por esses motivos, conforme a gente estava falando, que é problema do compulsório, problema do arcabouço fiscal, problema do setor financeiro no mundo, fez com que o nosso Ibov cedesse aí 1,4%. Ficou exatamente vamos trazer aqui o diário, ficou exatamente naquela linha de suporte que nós estávamos traçando, que era ali nos 101 mil pontos. Perdendo esse suporte, tem espaço para ver aqui para os 99 mil pontos, para a base aqui do nosso retângulo, né, nesse nosso caixotaço. A Petro, depois eu vou trazer ali, né, foi impactada pela notícia do petróleo, aonde a China ela voltou a comprar, né, depois de 3 meses, fez a sua primeira compra e está comprando aí 2 milhões de barris de petróleo. Então isso acaba fazendo com que os investidores que estavam cautelosos, temerosos, vamos botar assim, com esse crescimento da China trazendo o petróleo para baixo, porque até com essa crise financeira traz o mercado de petróleo para baixo, pensando que isso pode impactar na demanda sobre a matéria-prima. Então a nossa querida Petro, ela foi bem volátil, abriu aqui nos seus R$23, chegou a cair para os 22 e fechou basicamente aí na sua máxima em 23,50. Tem espaço para esse recuo nessa região de 24 a 24,50 e, se for o caso, voltar a fazer algumas mínimas, voltar para novas quedas. Agora, se vai suportar onde a gente vê que aqui, trazer para o semanal, para a gente conseguir enxergar melhor. Aí, para isso eu vou ter que tirar essa fibra daqui, para vocês enxergarem. Onde nós temos um suporte, uma linha de suporte aqui nos R$22, certo? Vamos botar aqui nos R$22, abaixo de 22, muitos não conseguem enxergar a Petrobras, né? Então está respeitando ainda, mas no semanal o candle ainda é de baixa, está recuando. Vamos ver como é que vai ser essa semana, se a gente volta a ter uma subida da Petro ou se vai continuar nessa lateralização também aqui, né? Por quê? Se a gente olhar o Ibovão da Massa, que está em lateralização, a gente vai ver que as principais ações também estão nessa lateralização. Eles vão ter uma máxima e uma mínima e estão nessa indecisão, nesse giro do mercado. Trazendo aqui como é que ficou o portfólio. O portfólio, ó. Eita, será que estourou tudo aqui? Acho que não. Bom, nós tivemos aí o setor financeiro apanhando bastante. Petróleo e gás. Nós tivemos a Petro, porque ficou bem barato, então respeitando aquela parte da linha de suporte. Como a Petro estava mais descontada, acabou subindo. Prio apanhou um pouquinho mais, mas nós tivemos aí a Vale também crescendo, animando, né? Animada pela questão da China. Então, como a China soltou essa nota que comprou o petróleo, então isso pode vir a trazer uma compra maior sobre as commodities, beleza? Trazendo agora aqui o nosso calendário. Não sei se aqui dá para vocês verem bem.
Começando aqui na segunda-feira, uma agenda totalmente vazia. Nós temos aqui na terça-feira vendas de casas, então já começa a aquecer um pouco mais. E nós temos a quarta-feira com o índice de preço do consumidor no Reino Unido, juros da hipoteca norte-americana. Isso aqui é bem interessante, porque as hipotecas, isso dita muito como vai rodar o mercado, a economia norte-americana. E nós temos aqui a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, às 3 horas da tarde. Jerome Powell vai soltar o quanto será a taxa de juros. E depois tem as provisões do FONC, né, que é onde ele começa a falar, que é o discurso. Certo? A expectativa é de 25 base points, saindo de 4,75% para 5%. E no final do dia, às 6h30, nós temos a nossa decisão da nossa Selic. A previsão é de uma manutenção de 13,75%. E depois na quinta a gente começa a vir aqui com mais decisão de taxa de juros do Banco da Inglaterra, que é o BOE. Então vai tomar também a sua decisão. A expectativa é de 25 base points também. E nós fechamos aqui a nossa sexta-feira com IPCA, né, o nosso CPI. Estamos com uma previsão aí de uma queda para 4,77, onde nós temos aqui uma subida de 5,63. Beleza? Bom, esse é o recado para essa semana. Então hoje, galera, bumbum na parede, o mercado deve ficar bem travado. Pode ser que o nosso mercado venha a sofrer junto com o externo. O exterior está caindo e caindo muito. Então isso mostra que a população está no risk-off, a população do mercado financeiro está em risk-off, buscando um pouco mais de segurança e saindo da renda variável. Beleza? Então muita cautela, que a semana vai começar exatamente na terça-feira. Beleza? Então forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais